Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados estaduais. Ontem fui ao presídio da Papuda para visitar os presos políticos do dia 8 de janeiro. Porque sim, eles são presos políticos. Não concordamos com os atos de vandalismo, mas quem deve ser punido são os vândalos. E lá, aproximadamente 1000 pessoas permanecem presas, porque, infelizmente, parece que direitos humanos no Brasil só funcionam para os manos. Fui proibido de visitar esses presos políticos, pasmem, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, que afirmou que qualquer visita a esses presos tem que ser mediante autorização do relator. É curioso demais essa nova forma do direito brasileiro, aonde o juiz, ele é vítima, ele é acusador e ele também julga o processo. Salvo engano, isso aí era antes algo inconstitucional. Mas se o ministro que diz proteger a Constituição está fazendo, por certo mudou e eu não vi. Bem, é engraçado também que não houve ali a individualização das penas. Todos os presos estão sendo acusados de maneira genérica. Isso é terminantemente proibido pelo direito brasileiro. Não pode acontecer. E é muito mais grave quando algo assim é praticado por um ministro do Supremo. Realmente, o Brasil foi rebatizado com o nome de Alexandria. Para terem ideia dos crimes que estão sendo imputados a essas pessoas, eu vou ler aqui, todos, sem exceção, foram acusados de cometerem práticas do artigo 288, associação criminosa, artigo 359 do Código Penal, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 359-M, golpe de Estado, artigo 147, ameaça, artigo 147-A, perseguição, artigo 286, incitação ao crime, artigo 163, inciso 3º, dano ao patrimônio público. E ainda existem os artigos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º da Lei 4.879, que é a lei de terrorismo. Combinadas as penas sem a lei de terrorismo, essas pessoas que lá estão podem ser condenadas a mais de 25 anos de prisão. Olha a gravidade do que está acontecendo aqui. Com os crimes previstos na lei de terrorismo, que não pode acontecer, essa lei, inclusive, que eu faço questão de lembrar à esquerda, que foi promulgada pela terrorista da Colina, Grupo Colina, Dilma Rousseff, não pode ser aplicado para manifestações políticas. Então, quem fala que eles são terroristas, sabendo que a manifestação era política, está cometendo uma ilegalidade e uma injustiça patente. Se aplicar a lei de terrorismo, essas pessoas podem pegar mais de 56 anos de prisão. É algo inacreditável. Em um país onde as pessoas não ficam presas por mais de 10 anos ao cometerem um homicídio. Aquele povo lá, aquelas senhorinhas de 90 anos de idade com andador em frente ao quartel-general pedindo socorro para as Forças Armadas, coisa que eu não concordo, nunca pedi isso, nunca defendi isso, mas que eu entendo a posição delas. Essas são as terroristas que ameaçam o Brasil? Difícil de acreditar em algo assim. Mas vamos lá. O que me preocupa mais não é a postura do excelentíssimo e diviníssimo ministro Alexandre de Moraes, mas sim a postura da Polícia Federal, que está funcionando como verdadeiro braço dessas injustiças. Mas você não pode falar isso porque o policial só está cumprindo ordens. Ei! Todos os nazistas do Tribunal de Nuremberg estavam apenas cumprindo ordens e foram punidos e foram condenados. Eu, como policial, nunca cometi uma injustiça contra alguém só porque ela cometeu um fato típico. Eu sempre tentei observar a conduta em si. Não sejam meros cumpridores de ordens. Ainda nesse sentido, diversos desses presos dormiram no chão. Idosos, crianças, que não foram informados da prisão. Como policial, se eu vou prender alguém, eu tenho que falar: parado, polícia, você está preso por causa disso, disso e disso. Quais são os crimes que você cometeu? Eu tenho que falar para a pessoa no momento da prisão. Essas pessoas que estavam em frente ao QG foram informadas que um micro-ônibus iria levá-las para um local seguro,
porque teria sido proibida a permanência delas em frente ao quartel-general. E o local seguro que eles foram é a Papuda. E antes disso, o pátio da Academia Nacional de Polícia Federal, em Brasília, aonde, como eu vou repetir aqui, eles dormiram no chão, aonde os direitos humanos básicos dessas pessoas não foram respeitados. Eu sei que estou me arriscando ao tomar essa postura aqui. Ninguém fala mal de ministro do STF mais nesse país, né? Eu sei que meu mandato fica em risco diante disso, mas eu tenho um compromisso muito maior com a minha honra, um compromisso muito maior em combater a injustiça. E estou disponibilizando um requerimento para que todos os deputados dessa casa, caso queiram, assinem, apoiando a criação da CPMI no Congresso Nacional para investigar esses casos. Se o PT fala que houve crime, e realmente vândalos destruíram patrimônio público em Brasília, que sejam investigados e que sejam punidos. Mas punir manifestante, punir inocente, criminalizar manifestação política é o fim da democracia. E isso nós não podemos aceitar. Mas para o pessoal da esquerda que viu o Alexandre de Moraes prender esses inocentes, tem um preso lá, Sargento Rodrigues, que era vendedor de algodão doce no QG. Ele ia lá vender algodão doce para ganhar a vida. Tinha um outro que é um mendigo, que ia lá porque tinha comida e água para tomar banho, tinha um local para dormir. E essas pessoas também estão sendo presas, acusadas de maneira genérica, como se terroristas fossem. Olha o tamanho do absurdo que está acontecendo aqui. E tudo isso, como? Com palmas por parte da esquerda, que acha lindo o que está acontecendo. Quem bate palma para esse tipo de conduta é burro. Eu quero deixar claro que é uma burrice. E que amanhã, ou depois, quando o Lula lá, papai dos pobres, descondenado, não for mais interessante para o sistema, porque ele já cortou 9 linhas de crédito do BNDES para financiamento rural. Uma delas para redução de emissão de gás carbônico. E aí a esquerda ambientalista, histérica, não fala nada, porque foi o papai Lula que fez. No dia que ele quebrar o Brasil, e não vai demorar para esse dia chegar, que a nossa economia estiver em frangalhos, ele não será mais interessante para a elite política e para a elite financeira. E aí, as pessoas que estão por trás de gente de dentro do STF, vai levantar a voz insatisfeito. E aí, talvez, o Alexandre de Moraes vá colocar os seus olhos tirânicos na pessoa do Lula. E nesse dia, vocês irão se arrepender amargamente. Vocês vão implorar por ajuda. Falar, não, olha o que estão fazendo com o papai Lula, é injusto. E eu quero estar aqui para falar um sonoro bem feito. E outro igualmente sonoro, eu avisei. E por fim, estou me lixando para vocês. Vocês têm a oportunidade de mudar esse destino, que está muito fácil de ser percebido, que está diante dos nossos olhos. Basta se levantar contra a prisão de inocentes, que punam apenas os vândalos. O povo de Minas pode contar com o meu mandato e com a minha voz para defender essas pessoas. Agradeço ao apoio do Sargento Rodrigues, do excelentíssimo deputado Bruno Engler, e, como falei, uma ordem ilegal não justifica uma prisão ilegal. Vou apresentar ao Ministério Público uma denúncia para responsabilizar a delegada responsável pela Academia Nacional de Polícia Federal, que manteve idosos e crianças dormindo no chão aquela noite. E eu espero sinceramente que ela seja exonerada e presa. A direita vive em Minas Gerais. Obrigado, presidente.